Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos refutar e responder ao vídeo do Tonho, né? Nosso amigo Tonho aqui, né? A farsa da ressurreição de Jesus. Descubra por que a ressurreição de Jesus é fake. Tá, pessoal? Desde já peço para que vocês já curtam o meu vídeo aí, inscrevam-se no canal, compartilhem seus grupos aí, tá bom, pessoal? Ajudem aí meu canal, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez nós estamos aqui com o vídeo aqui, né, do Tonho, né, nosso confabulador, né, nosso sofista mor, né, nosso confabulador, né, cheio das suas alegações aqui, né. Então já publiquei artigo no Logos sobre isso e aqui nós vamos responder esse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Vamos ver as alegações dele. Tem que ter paciência para ver isso, tá bom, pessoal? Eu fiz esse vídeo aqui a pedido do leitor, não costumo ver esses vídeos aqui a pedido do leitor, tá bom, pessoal? O que você está vendo aqui é uma verdadeira bomba para o cristianismo. Não, Tonho, eu acho que é uma bomba contra você e suas alegações, né? Uma bomba contra o ateísmo, né? Vamos ver. Talvez você não esteja entendendo agora no primeiro momento, mas eu tenho certeza que se o seu pastor, o seu padre ou o seu líder religioso favorito estiver vendo esse vídeo agora e vendo essa imagem, ele tremeu na base. Eu sei que você agora está curioso para saber o que isso aqui significa. Então acompanhe comigo até o final. Pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Nada disso que ele fala é novo para qualquer estudante da Bíblia, tá? Estudioso da Bíblia, tá? E então, a nível acadêmico, então, nada disso que ele fala é novo, tá bom, pessoal? Então ele vem trazendo coisa aqui como se fosse a última cereja do bolo, né? Somente para o público dele desinformado, que é formado por moleques, né? Pessoas informadas, com um QI duvidoso, para aceitar essas coisas aqui, tá bom, pessoal? Então nós vamos desmascarar tudo isso aqui, nós vamos ver que nada disso é novo, tá? Então é impressionante, nenhum estudioso antes de 2000 anos do cristianismo soube disso. Somente o Tonho aqui que chegou e descobriu algum segredo, né? Alguma coisa. Não, pessoal, isso é tudo claro, isso não é nada oculto, conspiração, porque conspiração quem faz é esse pessoal aqui, palpiteiro de YouTube, tá bom, pessoal? Então peço para que vocês prestem atenção no meu vídeo, tá bom, pessoal? Meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por Não, acho que você é especialista em alegações, né? Inteligência reversa. sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu mostro aqui nesse canal aquilo que seu padre, seu pastor, seu líder religioso favorito jamais terá coragem de lhe mostrar. Não, Tonho, todas essas coisas que você alega aqui, tudo isso é conhecido, bem conhecido por todos os estudiosos da Bíblia, né? Se você não está acreditando em mim, cobre a partir de hoje que seu padre, seu pastor, seu líder religioso favorito diga na igreja lotada isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Cobre dele, cobre. Pede dizer você perder sua fé, eu não estou aqui contra a sua crença, não. Tá, Tonho, eu vou refutar você aqui, né? É o que nós vamos ver aqui, certo? Eu trago para vocês o que é discutido no mais alto nível dentro da academia. E você vai pegar essa informação. Não, Tonho, você traz alegações. Tudo isso que você alega aqui nesse vídeo é bem conhecido academicamente, só que essas conclusões que você chega não é bem assim, né? Não é bem que a academia fala, certo? Vai consultar o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso favorito, vai pesquisar por conta própria e vai ver se o que eu estou falando é mentira ou é É o que nós vamos ver, né? verdade. Se for mentira, você vem aqui e comenta, Tony, você é um mentiroso, um salafrário, um safado, um causeiro e por aí em diante. Não, você é um alegador, né? Palpiteiro. Agora, meu irmão, se for verdade, aí é contigo o que tu vai fazer com essa informação aí, beleza? Dado esse recado, vamos entender o seguinte. Qual é a base da fé cristã? A base da fé cristã é a crença de que esse camarada aqui, Jesus Cristo, existiu, ele foi morto num sacrifício, né? Representando lá o que eu já mostrei para vocês, o ritual do sacrifício do Yom Kippur, né? Isso é consenso entre os estudiosos, né? Mesmo entre os estudiosos céticos, como nós vamos ver aqui, né? Afirmam não necessariamente a ressurreição, que é a ressurreição fato ali, no caso, mas o túmulo vazio, né? Mesmo historiadores céticos, nós já vamos falar sobre isso, né? Temos um artigo no Logos aqui sobre isso, completo. Então nós vamos ver aqui que fala sobre isso, tá bom, pessoal? E depois, esse camarada teria ressuscitado, aparecido a muitos, não é isso? Então a base... Então, como nós vamos ver, pessoal, não foi o Novo Testamento que deu origem à ressurreição, foi a ressurreição de Jesus que deu origem ao Novo Testamento. Quer dizer, foi um evento tão climático, né?
que deu origem a tudo isso, a essa expansão rápida, que nenhum ateísta consegue explicar necessariamente nesse sentido. Então nós vamos ver que somente pela ressurreição pode ter havido essa expansão e essa disseminação do cristianismo, como foi ali no caso, a expansão da igreja, né? Então nós vamos ver isso, certo? Então é importante entender isso, tá certo, pessoal? É importante como que essa expansão, tudo isso ali, certo, aconteceu. A base da fé cristã é a crença na morte e ressurreição de Jesus, que faz... E outra coisa que o Tony fala às vezes assim, essa questão, outros judeus ali, outros pagãos, tinham comunidades, tinham seguidores. Não, pessoal, mas nenhum de seguidores, nenhuma comunidade dessa, além de ser local, influenciou o mundo tanto quanto o cristianismo. Essa rápida expansão, que somente a ressurreição pode ter sido o fato central que ocasionou tudo isso, né? Então, nesse sentido, sim, a ressurreição é uma bomba. Isso sim é uma bomba, porque a ressurreição foi uma bomba, no bom sentido, que expandiu a igreja, expandiu ali, certo? Expandiu a igreja, né? Certo? A expiação do pecado do povo, fazendo essa ligação entre os humanos e Deus novamente, rasgando o véu, não é isso que é ensinado? Porque ele rasga o véu, né? O véu lá do Santo dos Santos é rasgado e as pessoas agora, a humanidade, tem acesso a Deus. Então nós vamos ver isso já, pessoal, que eu já tenho o esboço aqui, tá? Aberto aqui. Ele fala, a alegação, realmente, a alegação de que a fé cristã depende exclusivamente da ressurreição de Jesus. Embora a ressurreição de Jesus seja central para a fé cristã, o cristianismo não depende unicamente disso. A mensagem de Jesus inclui também seus ensinamentos sobre amor, justiça e o reino de Deus. Tá? A fé cristã é fundamentada em uma visão integral da vida, morte e ressurreição de Cristo e não em um evento isolado. Tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina a centralidade da ressurreição, 1 Coríntios 15. Mas o cristianismo também envolve uma transformação espiritual contínua na vida dos crentes. E muito interessante, pessoal, olha só, presta atenção aqui, ó. Mesmo que sua conclusão não os mencione, acho que vemos evidência de que Marcos sabia absolutamente sobre o relato da ressurreição não judaica. Já vamos falar sobre isso. O túmulo vazio e as aparições de Jesus. Como sabemos disso? Porque ele faz referências a eles antes de ser evangelho. Tá? Então nós vamos ver sobre isso. Disse-lhe Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Marcos 14, 27 e 28. Tá? Vamos ver sobre isso aqui. Tá? Não é isso? E aí você não precisa mais de sacrifício de animais. Essa é a base da fé cristã. Então por que o vídeo de hoje, você deve estar se perguntando, é uma bomba? Por que isso aqui, ó, na verdade não é uma bomba que tem aqui não, ó. A gente não precisa nem dizer que é uma bomba comum, isso aqui é uma bomba H, uma bomba... Não, Tony, na verdade, a ressurreição que é uma bomba H contra esse vídeo seu, né, contra suas alegações, né? Atômico, isso aqui é uma bomba nuclear no cristianismo, tá? Isso aqui você não está entendendo o que é, mas olha só. Isso aqui é o final de Marcos, tá? Isso aqui, que vocês estão vendo agora, é o Códice Vaticano, tá? Códice Vaticano. Esse daqui é o Códice Sinaítico. São os códices de melhor qualidade que datam do 4º século. E o Evangelho de Marcos termina aqui. Só que você não sabe ler grego, né? Então você ainda deve estar confuso em relação a isso. Mas como eu sei que você é uma pessoa atenta, você deve ter reparado aqui, né? Que tá dizendo aqui, ó, Marcos 16:8, né? Aí você vai pro outro, pro Sinaítico, e tá aqui, ó, Marcos 16:8. Aí você deve ficar confuso, não é mesmo? Ai, Antônio, eu fiquei super confusa, tá? Me explica aqui o seguinte. Aqui na minha Bíblia, meu querido, não termina no 16:8. Ele tá indo até o 16:20. Olha aqui, meu povo. O que isso significa? Explica pra gente. É muito fácil, muito simples. Tudo isso que está do 16:9. Nossa, tem que ser muito, muito bom para assistir essas coisas, pessoal. Muito. É um nível muito baixo isso aqui, viu? Além de ser piadinha, um nível infantil de falar, né? Comete vários erros aqui, né? Como nós já vamos ver, né? O que acontece. Além de Marcos já ter mencionado aqui, ó, Marcos 14, 27 e 28, antes mesmo da questão lá do final longo de Marcos, tá? Que é depois no versículo 9 ao 20, que é debatido isso aí, né? Então, o importante ter aqui, pessoal, o objetivo desse vídeo não é discutir essa questão do final longo de Marcos. Não vou discutir. O objetivo aqui é falar sobre a ressurreição de Jesus. E se está mencionado em outros, né, relatos, relatos de Marcos, antes dessa questão do final longo, que é isso que o Tony não fala. Né? Então nós vamos ver que sim, trata-se e fala-se sim, relatos sim, antes disso. Tá? Como nós estamos vendo aqui, ó, em Marcos, capítulo 14, 27 e 28, antes da questão do final longo de Marcos, certo? Não tem problemas. Até o 16:20
foi acrescentado posteriormente. O encontro de Jesus com os Não foi acrescentado. Nós vamos ver isso já. apóstolos, a sua pregação após a ressurreição simplesmente não existe nos manuscritos de melhor atestação. Simplesmente tudo isso foi acrescentado e foram acrescentados em mais de uma versão diferente. Meus amigos, olha essa bomba aqui, caiu no colo do cristianismo agora. Não, Antônio, não mesmo, porque mesmo nos versículos aqui autorizados e não estão debatidos, Marcos já menciona, como já vimos aqui, ó. Não há cópias sobreviventes de Marcos que não tenham esses versículos. Não há evidências e, portanto, de que eles foram adições posteriores ao Evangelho de Marcos. Eles são originais. Consequentemente, podemos dizer que Marcos absolutamente sabia dos relatos de Jesus ressuscitado e das suas aparições na Galiléia quando estava escrevendo esse Evangelho. Tá? Esses eventos não foram adições posteriores à versão de Marcos dos eventos. Então aí, né, detonado o Tonho aí, né? Então aqui, é verdade que muitos estudiosos acreditam que Marcos 16, 9 e 20 pode ter sido um acréscimo posterior com base em evidências textuais. Manuscritos como Códigos Vaticanos, já falamos sobre isso, né? No entanto, o fato de que esses versículos podem ter sido adicionados posteriormente não invalida a autenticidade geral dos evangelhos ou da mensagem cristã. Esse fenômeno é comum em textos antigos e o uso de variantes textuais, como no caso de Marcos, é amplamente documentado em estudos críticos. Muitos manuscritos posteriores incluem o final longo de Marcos, que a tradição cristã preservou ao longo dos séculos como parte do cânon. Além disso, manuscritos antigos como os códigos Alexandrino e Beza incluem o final longo de Marcos, o que mostra que a história de transmissão textual é complexa, não é simplória como esse cara diz, né? Não é simplista. Né? E não diminui a confiança na mensagem do Novo Testamento. O importante aqui, pessoal, é entender o seguinte: a Bíblia é totalmente confiável. Tá? Independente de versões, mas nenhum texto foi alterado, não foi manipulado. Tá? Totalmente remete ao original. Certo? A verdade é que o final mais longo de Marcos não está presente nos manuscritos mais antigos, já falamos sobre isso. No entanto, isso não invalida o relato da ressurreição por vários motivos. Variedade de testemunhos textuais. Embora alguns manuscritos antigos não contenham o final longo, outros manuscritos como o Códice Alexandrino, o Códice Efraim Rescriptus, que também datam do século IV, incluem esses versículos. Além disso, outras tradições textuais e versões antigas, como a versão latina versus latina e a versão siríaca, também contêm esses versículos. Testemunhos patrísticos. Os primeiros pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu de Lyon, citam ou fazem referência a Marcos 16, 9 e 20 em suas obras, o que indica que esses versículos já eram conhecidos e aceitos em círculos cristãos primitivos. Ou seja, isso o Tonho não fala, né? Ele oculta de vocês. Né? Critério de autenticidade. Mesmo que os versículos finais de Marcos tenham sido questionados em termos de origem, a ressurreição de Jesus é confirmada por outros evangelhos, né? Mateus, Lucas, João, que foram aceitos amplamente como autênticos e fazem parte de uma tradição muito antiga. E é isso que nós vamos ver aqui que vai detonar essa alegação do Tonho. Né? A ressurreição também é mencionada nas epístolas de Paulo, que foram escritas décadas antes do Evangelho de Marcos. Como nós vamos ver, é importante vocês entenderem ali, né, o primeiro credo cristão que Paulo menciona, 1 Coríntios 15, 3, que data de anos depois da morte e da crucificação de Jesus. Tá? Isso é importante ver, tá bom, pessoal? Antes que o Evangelho de Marcos fosse escrito. Tá? Então, aqui nós vamos ver, ó. Não há evidências textuais ou histórias que apoiem a ideia de que a ressurreição de Jesus foi uma invenção posterior. Tá? Vamos ver aqui. Galera, é isso mesmo que eu acabei de explicar para vocês. Tudo isso aí é invenção. É uma fanfic posterior. A bobeira, né? Fanfic. Não é, pessoal, não é. Não há evidências textuais, já falamos sobre isso. O Novo Testamento contém vários testemunhos independentes da ressurreição, como nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, além das cartas de Paulo. Já falamos sobre isso, ó, 1 Coríntios 15, 3 a 8. Paulo relata lá, tá? Paulo relata que muitos dos que testemunharam a ressurreição ainda estavam vivos quando escreveu suas cartas, permitindo que os leitores confirmassem esses fatos diretamente com testemunhos oculares. A ressurreição foi um evento amplamente proclamado logo após a morte de Jesus, o que contraria a ideia de ser uma invenção tardia. Tá bom, pessoal? Tudo isso é uma DLC acrescentada depois, minha gente. Isso, padre, pastor, líder religioso, nenhum explica. E isso tem implicações seríssimas para o cristianismo. Não tem, Tony. Isso aí já é bem conhecido já pelos estudiosos. Isso não tem nada a ver, não detona nada, não afeta nada o cristianismo. Tá? A fé cristã.
você vai ver nesse vídeo aqui. Para entender a explicação disso, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem parênteses, normal, tá? Agora é importante entender o seguinte, pessoal. A crítica textual é uma ferramenta usada para reconstruir o texto original a partir de manuscritos antigos. As variações textuais, como a do final de Marcos, são bem documentadas e discutidas entre os acadêmicos. Mas isso não significa que os eventos narrados sejam falsos. Tá vendo? Isso que é importante entender, tá? Para o público simplório dele aí, né? A crítica textual não afirma que a ressurreição foi inventada. Ela apenas lida com a transmissão e preservação do texto. Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem saber mais, se informar mais, tá? Eu recomendo aqui na descrição o Combo Acadêmico de Teologia, tá bom, pessoal? É completo, ele tem tudo. Essas informações vocês podem ver tudo lá também. É interdominacional, é para todos os interessados, tá bom, pessoal? E outros livros que eu também indico aqui, recomendo na descrição. Comprem comigo, tá bom, pessoal? Aqui, tá? Isso é muito importante, ó. Antes de ser escrita, a ressurreição de Jesus foi transmitida por tradição, por meio da tradição oral, como indicado por escritos anteriores, como as cartas de Paulo, 1 Coríntios 15, 3-8. O núcleo da fé cristã na ressurreição era amplamente aceito muito antes da redação dos evangelhos. Então, pessoal, é isso que o Tonho fala. Tá? Não é que nem hoje um telefone sem fio que a pessoa alterando assim. Não, pessoal. A tradição oral era muito séria. Então, eles transmitiam exatamente aquilo para a posteridade, né? Posteridade, para que eles pudessem saber. Então, não tinha alteração, tá? Era muito, os judeus valorizavam muito a questão da memória, tá? Então, é como você transmitir um e-mail, hoje instantaneamente está lá sem alteração. É a mesma coisa. Então, não tinha tempo de ter essa alteração, era totalmente preservado. Então, a tradição oral veio antes da tradição escrita ali no Novo Testamento, tá? Enquanto é verdade que o final mais longo de Marcos não aparece nos manuscritos mais antigos, a ressurreição de Jesus não é uma invenção posterior. Nós já falamos sobre isso, e que está aqui, ó. Paulo, né, aqui em 1 Coríntios 15, 3-8, escrita cerca de 20 a 25 anos após a crucificação. Alguns dizem aí 10 anos. Né? Isso mostra que a crença na ressurreição já era central desde o início do cristianismo. Tá bom, pessoal? Você tem numa Bíblia. Tá? E muitas Bíblias de hoje que você usa em casa possuem partes que deveriam não constar porque fazem parte de um texto receptus, né? Que não foi totalmente retirado da circulação. Então, pessoal, nada disso que ele fala é desconhecido por qualquer estudante sério da Bíblia. Estudante, né? E tudo isso eu já falo aqui nos cursos que eu menciono. Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos analisar o melhor material de estudo que nós temos disponível, aquilo que tem de melhor na academia, para você ver que eu não estou mentindo. Eu poderia pegar a minha Bíblia interlinear, porque ela já traz isso. Tá vendo aqui, ó? Ó, colchete duplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Começa e onde termina. Tá? Tudo isso daqui foi acrescentado. Tudo isso não existe. É uma fanfic posterior. Mas, como vocês sabem, o Dr. Rodrigo Silva reclamou de eu ter usado a Bíblia interlinear. Então, pessoal, é importante entender aqui que nada do que ele fala aqui é novo, tá? Nada do que ele fala aqui é novo, já falamos sobre isso, a crítica textual, é importante entender isso, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega, né, o Novo Testamento grego, que é o Neist Alland, para poder fazer aqui a atestação para todos vocês. E como vocês podem reparar aqui, ó, olha só, ó, colchete duplo, beleza? Olha só, colchete duplo aí, vamos ver aqui onde que vai... Pessoal, não vamos adiantar muito aqui, porque tem que ter muita paciência, é uma penitência ver esses vídeos, né? Então, pessoal, não vamos adiantar muito aqui, muita coisa, né? Vamos apenas adiantar o seguinte, já falamos sobre crítica textual, o objetivo aqui é o quê? Não é falar sobre a questão do final logo de Marcos, ou onde termina. O objetivo aqui é falar, mostrar para vocês que essa ressurreição de Jesus já é mencionada em outro lugar, anteriormente em Marcos, mesmo antes desses versículos do longo, tá bom, pessoal? Então isso aí tudo já detona, já transforma em farelo esse vídeo do Tony, tá bom? Então é importante entender isso aqui, tá bom, pessoal? Tá? Então vamos ver aqui mais para frente. Fala aqui. E o Vaticano, eles terminam sem ter esses acréscimos. Olha que loucura, hein? Que doideira, hein? Vamos continuar aqui. No manuscrito bobiense da antiga latina, no manuscrito da siríaca, em mais ou menos 100 manuscritos armênios e nos dois mais antigos manuscritos georgianos, Clemente de Alexandria e Orígenes, segundo e terceiro século, não dão mostras de que sabiam da existência desses 12 versículos.
Ah, tá bom, pessoal. Então, quer dizer, só porque ele não mencionou, significa que o trecho de Marcos longo ali não existia. Não é bem por aí, né, pessoal? Esse Tonho é muito... Ele tira ali, distorce tira do contexto, né? Nada disso, pessoal. A ausência de evidência não é evidência de ausência, tá? É importante entender isso, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Quarto e quinto século afirmam que esses versículos estavam ausentes de quase todas as cópias gregas de Marcos que eles conheciam. Vamos lá. Eusébio, né? E Jerônimo. É verdade que Eusébio e Jerônimo notaram a ausência desses versículos em alguns manuscritos gregos, mas eles também reconheceram que o final longo de Marcos foi amplamente aceito em muitas tradições, tá bom? O Tonho não fala, né? Jerônimo, por exemplo, inclui o final longo em sua tradução da Vulgata, o que demonstra que ele considerava suficientemente autorizado. Isso sugere que, embora algumas cópias não incluíssem esses versículos, outras o faziam, e eles eram amplamente utilizados na igreja primitiva. Eusébio e Jerônimo, de fato, mencionaram que algumas cópias gregas do Evangelho de Marcos não contêm esses versículos, mas eles não rejeitam a ressurreição de Jesus com base nisso. Eusébio, por exemplo, fala sobre a ressurreição de Jesus em outros contextos e aceita a historicidade do evento. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó. Mais uma vez, detona o Tonho, né? Então, aqui. O fato de alguns manuscritos não conterem certos textos não é surpreendente, dada a forma como os documentos eram copiados manualmente na antiguidade, tá? Porque é isso que eu quero ver aqui. O Tonho, ele não usa esse mesmo critério, por exemplo, para duvidar da existência de Aníbal, né? Aníbal, aquele que invadiu Roma lá, foi até Roma com os elefantes tentar invadir lá. Porque é só mencionado em 2 autores, né? Então nós vemos isso. Não duvida, ninguém duvida que Aníbal existiu. Né? Mas o Tonho duvida de Jesus, o Tonho duvida do Novo Testamento. É absurdo. Ele não usa esses mesmos critérios para outros personagens históricos. Né? Então nós vemos aí, né? Júlio César. Contudo, a falta de alguns versículos determinados manuscritos não implica que o evento da ressurreição em si seja falso, pois a crença na ressurreição já era difundida entre os primeiros cristãos, como confirmado por outras fontes. Tá bom, pessoal? De fato, Eusébio e Jerônimo mencionam que algumas cópias gregas do Evangelho de Marcos terminam em 16:8. No entanto, isso não significa que a ressurreição foi inventada. Mesmo que o Evangelho de Marcos original tenha terminado no versículo 8, isso deixa aberto o final da narrativa e não nega a ressurreição. Marcos 16:6 já menciona que ele ressuscitou. Pronto, o que é uma referência ao evento. Além disso, o fato de Marcos ter um final abrupto não elimina os relatos da ressurreição nos outros evangelhos, nem o testemunho mais antigo das epístolas de Paulo, como mencionado anteriormente. Tá bom, pessoal? Manuscritos que contêm esses versículos trazem notas de copista dando conta de que cópias gregas mais antigas, 9 a 20, não são originais. Tá, pessoal, então a alegação do Tonho aqui que uma conspiração, teve adulteração, nada disso, pessoal. A conclusão é totalmente errada, absurdo, né? Nada disso. Todo ali, no caso, pode ter sido copiado, já falamos sobre isso, mas a questão não é essa, né? O vocabulário, né? Ele diz aqui o vocabulário. O argumento de que o estilo vocabulário difere no final longo dos Marcos é uma observação comum em estudos textuais. No entanto, variações estilísticas dentro do mesmo livro não são incomuns, especialmente textos antigos que podem ter sido copiados ou transmitidos de maneiras diferentes. Muitos estudiosos acreditam que, mesmo que o final longo tenha sido escrito por outra mão, ele foi adicionado para completar o evangelho de uma forma que se adequasse à tradição cristã primitiva. O uso de estilos diferentes não invalida necessariamente o conteúdo teológico. Aqui é importante, a ressurreição de Jesus é central na fé cristã e é atestada em várias fontes do Novo Testamento. Já falamos sobre isso. Né? Além disso, o testemunho dos evangelhos, escritos entre 360 anos após a crucificação, é corroborado pela prática de martírio dos primeiros cristãos. Se a ressurreição fosse uma invenção, é improvável que tantas pessoas tivessem mantido sua fé até a morte, sem nada ganhar em termos de prestígio e poder. Olha aqui a tese dele. Bom, pessoal? É provável que o final longo tenha sido colocado logo após os versículos 1 e 8 para dar ao evangelho um final. Tá, mas o que o Tonho não fala aqui, né? Ele fala sobre Bruce Metzger, ele vai citou aqui, tá? Mas ele não fala que o Bruce Metzger falava sobre a confiabilidade das escrituras, né, do Novo Testamento. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Ele afirma, as obras de vários autores, né? O Bruce Metzger, professor emérito de língua e literatura do Novo Testamento, né? As obras de vários autores antigos são preservadas para nós pelo fio mais fino possível de transmissão, né? Então ele dá 3 exemplos diferentes, pertinentes, né? A história de Roma, de velhos patérculos, que sobreviveu até os tempos modernos por meio de apenas um manuscrito como incompleto, né? O manuscrito foi posteriormente perdido no século XVII após ser copiado por Beato Senanos em Amerbach.
Um segundo exemplo são os Anais, o famoso historiador Tácito, cujos primeiros 6 livros estão em um único manuscrito datado do século IX. Certo, pessoal? Então tem muito mais aqui, ó, outros exemplos. Então, pessoal, isso ele não fala, né, da confiabilidade dos textos bíblicos, que são habitualmente transmitidos, tá, pessoal? Totalmente, corretamente transmitidos. Certo? Acadêmicos que trazem essa informação, então não sou eu que estou mentindo, então não sou eu que estou falando, isso aqui é um material acadêmico, religioso, material cristão, tá? Vocês podem conferir por conta própria, consultem o seu material cristão, tá? Vocês podem conferir. O padre e o seu pastor, a sua conclusão disso. Que é equivocada. Se não aprenderam, tem que voltar para a escola, beleza? Agora, nesse meu outro material aqui, ó, a crítica e o texto do Novo Testamento, a gente vai vir aqui, ó, e vai ver os finais de Marcos, né? O primeiro final de Marcos, vamos ver aqui, ó. Lembrando que essa daqui é uma tradução literal, então fica meio confuso, tá? Porque é uma tradução meio que interlineada do texto. Isso aí não fugiram do seu... Tá, pessoal, aqui vai a balela de sempre, né? Vai continuar falando que... a questão não é o final longo, final de Marcos. Aqui o balé que ele alega, né? O balé que ele conclui. Não é o final longo e o final curto, não é. A questão é que a ressurreição de Jesus já é mencionada anteriormente em Marcos. Já é mencionada, como nós já vimos aqui, já é mencionada antes aqui em Marcos, certo? Vou falar sobre isso, você vai falar aqui sobre o tempo e tal, né? Mesmo que os versículos finais de Marcos não fossem parte do texto original, isso não afeta a mensagem da ressurreição, que já está claramente presente nos outros evangelhos, já falamos sobre isso, nas cartas paulinas. Portanto, a ausência ou presença desses versículos não altera a essência da fé cristã, que é amplamente atestada por múltiplas fontes dentro do Novo Testamento. Antônio Miranda afirma que o final longo do Evangelho de Marcos foi uma adição posterior, sugerindo que sem esse trecho não haveria menção da ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos, enfraquecendo a historicidade do evento. Como nós já vimos, detonamos isso aí já, né, no caso, né? Então ele vai falar aqui, tentar falar que tem 4 finais, etc. Tudo isso aí não é novidade, né, pessoal? Vamos ver aqui no caso, né? Para que eles possam voltar para a verdade e não pequem mais e possam herdar a glória espiritual e incorruptível da justiça que está nos céus. Agora, depois de ler esses livros, né? E o comitê de especialista julga que do versículo 9 ao 20 é complicado, tá? Ficou complicado agora aí para os líderes religiosos, para os estudiosos. Isso é um debate amplo demais na academia, tá? Porque se realmente a ressurreição de Jesus é um acréscimo, né? As implicações disso, cara, para o cristianismo é terrível. Significa muitas coisas. Por exemplo, que a comunidade Não, Tony, isso não é desconhecido. Nada disso que você está falando é desconhecido, tá? E ele falando aqui do versículo 8. Mesmo antes do versículo 8, Marcos já fala que Jesus ressuscitou. Então já detona tudo isso aí dele. Aquilo que você vê em filme, aquilo que você vê em novela, em teatro, aquilo que você vê contado nas igrejas, tudo caô, tudo mentira. Não, são esses vídeos palpiteiros de YouTube que são. Beleza? Vamos entender as implicações disso agora. Bom, além daquilo que eu já mostrei para vocês, vamos ver o que o Bart Ehrman fala sobre isso. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Ele vai citar Bart Ehrman, né? Que ele gosta de citar só as partes que interessam, mas ele não fala de outras partes também importantes, não é verdade? Agora vamos ver aqui realmente que Metzger e Ehrman concluem juntos nessa obra revisada, né? Nessa obra aqui, né? O texto do Novo Testamento de Metzger, né? Vamos ver o que ele fala aqui, né? Ehrman e Metzger afirmam que naquele livro que podemos ter um alto grau de confiança que podemos reconstruir o texto original do Novo Testamento, o texto que está nas Bíblias que usamos, por causa da abundância de evidências textuais que temos para comparar. As variações são em grande parte menores e não obscurecem nossa capacidade de construir um texto preciso. A 4ª edição dessa obra foi publicada em 2005, o mesmo ano em que Ehrman publicou o Scott in Jesus. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, tudo mais, né? Que se baseia no mesmo corpo de informações e não oferece nenhuma evidência nova ou diferente para afirmar a conclusão oposta. Ou seja, o Tony não fala isso, né? Ele não fala que Bart Ehrman mesmo afirma que todos os livros do Novo Testamento foram escritos no século I, né? Ele não fala isso, né? Um material acadêmico de primeira qualidade. Não, o Tony banaliza esse termo consenso acadêmico, né? Porque ele não menciona que consenso acadêmico também, historiográfico, né? Os historiadores, ninguém duvida da existência de Jesus Cristo, né? Ninguém duvida da influência da Bíblia para o mundo ocidental, ninguém duvida, né? Só esses palpiteiros de YouTube miticista que ninguém leva a sério, esse público infantil dele aqui, que leva a sério esses vídeos. Que absurdo, né? Então nós vemos que o consenso, sim, acadêmico, realmente leva a sério, né, a Bíblia. Então, nem adianta vir com ginástica mental, malabarismo mental, exercício exegético, hermenêutico.
para tentar burlar o que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é um fato. Não, malabarista você está fazendo, né? Isso daí foi acrescentado. Agora preste atenção uma coisa. É consenso na academia, tá? Que os evangelhos de Mateus e de Lucas se baseiam no evangelho de Marcos, tá? Então a ressurreição que você vê em Lucas e que você vê em Mateus diferem da ressurreição que você vê em Marcos. Por que isso acontece? Né? Será que nunca passou pela cabeça de vocês que isso acontece porque não existia final em Marcos e que tanto Lucas quanto Mateus inventaram o seu final? Agora olha que interessante. Tanto Lucas quanto Mateus inventaram o seu final. Agora olha que interessante. Não, Tonho. A coisa que você não fala é que não tem nada a ver. A ressurreição não depende do final longo de Marcos. Como nós já vimos, a ressurreição de Jesus já é mencionada antes ali dos versículos disputados de Marcos. E outros, então eles dependem disso, né? Os evangelistas. E também que a tradição oral veio antes disso, certo? Do evangelho escrito, certo? Então, é importante nós entendermos isso, que a tradição ali, e também o primeiro credo, né, que Paulo menciona em 1 Coríntios 15:3, vem de anos depois da crucificação de Jesus. Então não foi uma invenção posterior, tá? Como você está alegando aqui, tá, cara? Foi. Tá, aqui ele vai falar sobre as supostas contradições entre os evangelhos, na ressurreição dos evangelhos, né? Entre a ressurreição nos evangelhos, senão nós vamos ver aqui somente uma, tá bom, pessoal? Eu posso falar isso melhor depois, mais profundidade depois, se vocês quiserem. Por isso que eu peço, pessoal, apoiem meu vídeo, tá bom? Então aqui, ó, a terceira discrepância afirma que Marcos e Lucas registram que 2 homens estavam sentados no túmulo, e Mateus diz que era um anjo, o que contradiz o relato de João sobre a presença de 2 anjos, tá? Com relação a quantos estavam presentes, Mateus e Marcos mostram que aquele que falou com as mulheres e simplesmente omitem o outro. E como mencionado acima, só porque um relato omite alguns detalhes não significa que o relato negue esses detalhes. Tá bom, pessoal? Então é importante entender tudo isso, tá bom, pessoal? Se vocês, é importante entender essa forma, tudo isso aqui está aqui, ó, tá? Que vocês podem entender como esses textos eram transmitidos corretamente, tá bom, pessoal? É importante ver isso, tá? Uma solução é que Lucas e Marcos usaram o antigo recurso literário de compressão de tempo. Olha só que interessante, pessoal. Então, tudo isso nós já falamos, tá bom? Nós já vamos falar sobre isso com mais profundidade. Aqui, tá bom? Nós vemos aqui. Madalena foi a Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. A ressurreição é mencionada antes do final longo de Marcos 16:6, né? Em Marcos 16:6, né? Ó, mesmo nas versões mais antigas e curtas do Evangelho de Marcos, o anjo no túmulo declara claramente: ele ressuscitou, não está aqui. Marcos 16:6, tá bom? Essa declaração, presente em todos os manuscritos conhecidos, afirma inequivocadamente a ressurreição de Jesus, independentemente do final longo. Tá bom, pessoal? Que outra coisa que o Tonho fala lá, alega, né? E os evangelhos são anônimos, tal. Não, pessoal. Porque todos os manuscritos antigos ali, né? Dos evangelhos, né? Catamataion, tudo, Evangelho segundo Mateus, todos os outros, tal, no caso, tem o nome deles, tá? Ou seja, a igreja sempre considerou que eles fossem escritos por eles, também, originários ali deles, também. Certo, pessoal? Importante entender isso, tá? N.T. Wright, um dos maiores estudiosos sobre a ressurreição, enfatiza que a mensagem da ressurreição está presente no relato anterior ao final longo. Ele argumenta que os primeiros cristãos não dependeram exclusivamente do final de Marcos para sua crença na ressurreição, pois ela já estava indicada na forma clara e concisa no corpo do texto. Então tá bom, já falamos aqui, pessoal, sobre 1 Coríntios 15:3, tudo isso aqui é muito mais antigo que o Evangelho de Marcos. Tá bom, pessoal, olha que interessante. James Dunn, né, renomado estudioso do Novo Testamento, explica que o credo citado em 1 Coríntios 15:3-8 é de extrema importância histórica, pois indica que a crença na ressurreição de Jesus surgiu imediatamente após sua morte, tornando-se central no cristianismo primitivo. Essa crença não depende do final longo de Marcos. Tá bom, pessoal? Então temos aqui os outros evangelhos também mencionam. O Richard Bauckham, pessoal, é importante desse autor aqui, ele escreveu Jesus e as Testemunhas Oculares. O especialista em estudo do Novo Testamento argumenta que esses relatos independentes confirmam a historicidade do evento da ressurreição, tá bom? A ressurreição e o entendimento comum entre as primeiras comunidades cristãs de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então temos aqui a crítica textual, pessoal, tudo isso aqui já falamos, tá bom? A alegação de que a ressurreição de Jesus depende exclusivamente do final longo de Marcos é refutada por várias linhas de evidência. O relato da ressurreição já aparece em Marcos 16:6, anterior ao final longo. As cartas de Paulo testemunham a crença na ressurreição antes mesmo dos evangelhos, e outros evangelhos relatam de forma independente a ressurreição de Jesus.
E a crítica textual mostra que, mesmo que o final longo tenha sido uma adição posterior, a ressurreição era um aspecto central da fé cristã desde o início. Portanto, a ressurreição de Jesus não depende exclusivamente do final longo de Marcos e é uma crença que tem raízes profundas, independentes na tradição cristã primitiva. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem aí entre seus amigos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.